mencionar é que quando a gente ainda estava concebendo a ideia do que ia ser a Doni 3D, a gente pensando no tamanho do mercado que um dia a gente poderia atender, nós comprávamos relatórios, né, muitas vezes, geralmente, né, dos Estados Unidos, falando sobre o futuro do mercado da impressão 3D. E aí, quando a gente pensava no tamanho do mercado da impressão 3D no mundo inteiro, então a gente está falando sobre vendas de máquinas, sobre vendas de insumos, sobre serviços de impressão, sobre manutenções de impressão 3D, mas tudo que seja relacionado à impressão 3D, a gente olhava para o futuro. Então, lá em 2014, a gente olhava para 2024 e o que a gente imaginava, e o mundo inteiro imaginava, é que de tudo que ia ser a impressão 3D, a odontologia ia ser mais ou menos 15% disso tudo. Era um número já muito grande, né? Mas quando a gente pensa, quando eu estou pensando se eu vou fazer alguma coisa usando impressão 3D, né, tem uma maneira simples da gente chegar a uma conclusão sobre viabilidade, né? Vale a pena eu fazer isso com impressão 3D ou vale a pena eu fazer isso de outras maneiras? E quando a gente está pensando nessa viabilidade, uma maneira simples, né, da gente decidir se isso é viável ou não, é passar isso que a gente precisa produzir por 3 filtros. E esses filtros vão ser 3 perguntas que são: isso que eu vou produzir tem baixa ou média tiragem? Se for algo que é uma tiragem muito alta, por exemplo, a Coca-Cola vai fazer tampinhas para as garrafas de Coca que vão ser vendidas, né? Então são dezenas, centenas de milhões de unidades, provavelmente tem um jeito mais barato de fazer isso. A segunda pergunta seria, então a primeira é se tem baixa ou média tiragem. Se for alta tiragem, eu já descartaria. A segunda pergunta é personalizado? Se for personalizado, se tem alto grau de personalização, é algo que vale a pena a gente fazer com impressão 3D. Se não tem personalização, provavelmente tem um jeito mais barato de fazer isso. Pensa de novo na tampinha da Coca-Cola. É alta tiragem e todas são iguais, não tem personalização. A terceira pergunta seria: tem valor agregado? Se é algo muito barato, talvez não valha a pena eu fazer com impressão 3D, mas se é uma peça personalizada, em baixa tiragem e que tenha um bom valor agregado, sim, isso faz sentido eu fazer com impressão 3D. E aí o que acontece é que lá em 2014 a gente olhava para o futuro e pensando nesses filtros, na quantidade, na personalização, no valor agregado, a gente imaginaria que pelas coisas que o dentista faz, que o laboratório de prótese faz, que a radiologia faz, cerca de 15% disso tudo ia ser na odontologia. Mas olha uma coisa interessante. As peças sobre as quais a gente vai falar hoje, o dente impresso, a guia cirúrgica, a placa mio-relaxante e as peças que o dentista entrega para o seu paciente, de maneira geral, todas elas passam pelos filtros, né? Elas têm baixa ou média tiragem, elas são altamente personalizadas e elas têm valor agregado. O que aconteceu foi que justamente por conta disso, a impressão 3D é muito adequada para a odontologia. Esses 10 anos se passaram. Em 2014, a gente imaginava que 15% de tudo da impressão 3D ia ser odontologia. Esses 10 anos se passaram e a odontologia é metade, é 50% da impressão 3D no mundo. Então, o negócio está acontecendo aqui na saúde, na odontologia, muito mais rápido que em outras áreas do conhecimento.